Se você nos visita, nós temos estudado o livro de Lucas e hoje nós vamos estudar a última parte antes do capítulo 6. Então, começando no versículo de número 33, Lucas 5, dos versículos 33 ao versículo 39. Eu já ouvi inúmeras pessoas insatisfeitas com a palavra de Deus declararem que elas não acreditam na palavra de Deus e não acreditam na suficiência das Escrituras, porque as Escrituras não tratam de vários assuntos ou de todos os assuntos que seriam pertinentes. E por outro lado, eu já ouvi muitas pessoas respondendo a essa acusação, dizendo que sim, a palavra de Deus trata de absolutamente todos os assuntos. Portanto, nós devemos sempre nos voltar à palavra de Deus. O texto que nós vamos examinar hoje de manhã é um daqueles que aborda assuntos, digamos assim, aleatórios. Porque quando você lê esse texto, você vai ver que Jesus está tratando sobre moda e falando sobre bebida alcoólica. Não é bem isso. Ele aborda esses dois assuntos, mas ele usa esses dois assuntos para explicar algo sobre um outro assunto, um assunto que muitas vezes é recorrente nas igrejas, chamado de legalismo. E esse provavelmente é um daqueles textos que você já leu, mas não entendeu absolutamente nada e continuou com a sua leitura das Escrituras no Novo Testamento. Então eu peço que você abra lá, Lucas 5, 33 a 39, para a gente entender o que Jesus estava falando aqui, então, sobre roupas e sobre bebida alcoólica. Ele diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho os derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Eu espero que ao final dessa mensagem, que ao final desse culto, os irmãos venham a compreender essas instruções que Jesus está dando aqui, para que essas pessoas, e inclusive vocês, como eu também, venhamos a abandonar a tentativa de remendar a nossa vida velha com pitadas de Cristo. Que você possa se entregar a uma nova vida que somente Cristo pode te dar, abandonando o seu legalismo, abandonando o legalismo das igrejas por onde você talvez tenha passado, para que você possa se dedicar única e exclusivamente de Cristo e a Cristo. Veja que essa troca, esse abandono desse remendo por uma vida nova, ou seja, do legalismo por dependência, ele não fica só no campo da teoria. Ele já aparece na primeira cena do nosso texto que nós acabamos de ler, quando os fariseus, eles trazem uma queixa aparentemente religiosa contra os discípulos de Jesus. E eles fazem uma pergunta que aparentemente é uma pergunta legítima. Por que que os discípulos de Jesus não jejuam como eles? Por que que os discípulos de Jesus não jejuam como os discípulos de João? E a resposta de Jesus, ela revela que, na verdade, a questão não diz respeito a jejum. Ele não está falando sobre jejum. Os fariseus não queriam falar sobre jejum.
Eles queriam sim falar sobre outras questões, outras práticas, queriam falar sobre eles mesmos. E Jesus está dizendo para eles assim: vocês precisam reconhecer quem está diante de vocês nesse momento. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus, ele não chamou os seus discípulos ao luto, mas ele chamou os seus discípulos à festa, porque ele, irmãos, ele é o noivo, e Jesus estava lá presente, ele ainda está presente em nós. O versículo 33 diz assim: então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. O que nós vemos aqui é que, mais uma vez, os fariseus, eles se queixam. No texto que nós vimos na semana passada, nós vimos uma queixa dos fariseus, quando eles estavam dizendo que Jesus era aquele que comia com publicanos, ou seja, cobradores de impostos, e com pecadores. Agora, a queixa que ele faz, o que eles fazem contra Jesus, era em relação à prática que eles se orgulhavam, a prática do jejum. O jejum era uma prática conhecida de absolutamente todos ali, que eram judeus daquela época, porque era uma prática prescrita na lei de Moisés. Isso fica claro num texto, está lá em Atos capítulo 27, versículo 9, que diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou. Então, Lucas, quando ele está escrevendo Atos, ele faz a menção desse dia, que era o dia da expiação, que era o dia quando o povo judeu deveria jejuar. E esse jejum, ele deveria ser feito todo ano nessa data, que era a data da expiação. E a passagem que você vai ter em paralelo é lá de Levítico 23 e 27. Mas, além dessa observância religiosa da lei, o jejum também, ele estava presente na vida do judeu como algo que eles deveriam fazer em dedicação, se retirando ou deixando de comer, ou enfatizando a oração e elevando seus pensamentos a Deus, e não se detendo na comida ou na bebida. Então era uma dedicação a Deus por parte do seu povo. Mas existia uma prática também que era bem comum no jejum, que o jejum era praticado quando as pessoas se encontravam em luto. Então, se nós visitarmos pessoas que estão em luto, geralmente uma das coisas mais comuns que acontecem são essas pessoas estarem ali sofrendo, enlutadas, chorando e não comendo. E isso era algo comum. O jejum, então, ele era feito e realizado também naquela época, de forma que as pessoas em luto o praticavam. Irmãos, esse é um ponto importantíssimo, porque a queixa que os fariseus estavam trazendo para Jesus era de que os seus discípulos não jejuavam como eles faziam. E que os discípulos de João também jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Então a pergunta que nos é levantada, basicamente seria: mas como é que os fariseus jejuam? Se eles estão reclamando que aqueles discípulos não jejuam, como é que nós, fariseus, jejuamos? Lá em Lucas capítulo 18, uma passagem que nós temos dado pinceladas aqui nas últimas duas mensagens, nos conta uma parábola, em que Jesus, ele, na verdade, conta essa parábola para as pessoas que confiavam em si mesmas. E ele fala nessa parábola, ele descreve nessa parábola um fariseu com as suas práticas. Dá uma olhada no versículo 12, Lucas 18, 12. Lá diz assim, no meio dessa parábola:
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. A prática do fariseu era uma prática de ações, de atividades. Ele fazia coisas, ele jejuava, não uma vez no ano, ele jejuava 2 vezes por semana. Se nós estamos falando aqui de 52 semanas no ano, eles estavam fazendo muito mais do que a lei de Moisés exigia. Então, para o fariseu, a prática do jejum, como explicada na lei de Moisés, em outras palavras, era uma prática insuficiente. Eles gostavam de adicionar barreiras à lei de Deus, a fim de que eles não pecassem. Isso pode parecer algo muito bom e legítimo, mas era justamente isso que fazia com que eles pecassem. Nós vamos estabelecer algo que é melhor do que a lei de Deus para eu não pecar contra Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós vamos desobedecer a Deus para obedecer a Deus. Nós vamos desobedecer a Deus para que Deus seja glorificado. Deus é glorificado quando você obedece a Ele, não quando você o Deus desobedece. Então, enquanto alguns jejuavam seguindo a lei, por conta do luto, os fariseus eles se gabavam de jejuar muitas vezes além daquilo que era requerido pela lei. Voltando para o capítulo 5, no versículo 34, então Jesus responde a eles, e Jesus diz assim: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Irmãos, as festas de casamento da época, elas não eram como as festas de casamento do nosso dia. Eu posso ouvir aqui um amém dos noivos, né? Porque naquela época as festas de casamento, elas duravam dias, muito provavelmente uma semana. E adivinha só, era muita festa, muito custo. Isso era algo glorioso, grandioso. O casamento era um momento de celebração, onde o noivo e a noiva e os seus convidados não iam lá com cara de luto. Eles iam lá com alegria, jubilantes, todos animados, festejando. Imagine você sendo convidado para um casamento e você é o convidado de honra. Aqui no Brasil isso não é tão comum, né? Mas eu me lembro de uma experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, em que eu fui convidado para ser padrinho de um amigo meu que é africano, e ele estava se casando lá nos Estados Unidos. E aí ele tinha um convidado de honra. E depois do casamento, nós colocávamos lá na frente, ou eles colocavam lá na frente, né, as mesas onde os convidados de honra tinham que se sentar. Gente, era a coisa mais engraçada do mundo, porque era um casamento africano. Então, era algo muito animado, e só havia eu e mais um meu amigo também, brancos, e todos os outros negros. E as crianças nunca tinham conversado com pessoas brancas, e elas chegavam para a gente, e elas contavam 1, 2, e saíam correndo. E elas vinham e começavam a dar risada, e aí todo mundo estava achando tão divertido, e eu e meu amigo lá todo envergonhado, participando daquele casamento como convidados de honra. Agora coloque-se no lugar do convidado de honra, de uma celebração, de um casamento, onde está todo mundo comendo, bebendo, se alegrando com o noivo, e aí você vira para o noivo e fala: eu não vou comer nada, eu não vou beber nada, porque eu estou de jejum. Esse não é o momento para fazer um jejum, quanto menos jejum intermitente, tá bom? A gente nem está falando disso, mas esse não é o momento para você jejuar. O jejum era reservado para momentos de luto, e momentos como o casamento não eram momentos de luto. Seria o mesmo que você se entristecer com a alegria do seu melhor amigo. Ele está lá naquele dia celebrando, e você está lá, triste, enlutado. Jesus, irmãos, é o noivo desse casamento, e nós somos os seus convidados. Todos os seus discípulos eram seus convidados
que deveriam se alegrar com a presença dele e não se enlutar. Os discípulos de Jesus, eles precisam, portanto, viver à luz dessa verdade, do fato de que o noivo, do fato de que Cristo, ele ressuscitou e ele está presente entre nós hoje. Nós vemos aqui em Apocalipse que aquele que é o pastor sobre todos, ele anda entre a sua igreja, ele conhece as suas ovelhas. Será que nós não estamos vivendo a vida cristã como se nós estivéssemos num eterno luto, sem conseguir enxergar as bênçãos e a presença de Deus no nosso dia a dia? Porque o que parece muitas vezes é que nós cristãos somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez porque nós vivamos debaixo desse legalismo dos fariseus, de que eu não posso isso, não posso aquilo outro. Ou porque simplesmente a vida é muito difícil e nada está bom. Irmãos, essa alegria que nós temos, porque fomos resgatados por Cristo, ela precisa ser manifestada. E você pode fazer isso todos os dias. Você pode fazer isso essa semana. Você pode convidar um amigo, um irmão em Cristo e partilhar de uma refeição com ele, relembrando e celebrando das bênçãos de Deus com alegria por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Lembre-se das misericórdias de Deus derramadas sobre você. Conte as bênçãos. Nós precisamos entender que não é porque nós temos um aparelho de televisão que ele precisa ficar ligado o dia inteiro. Sabe quando você vai num dentista? Espero que o Pedro não faça isso, tá bom? Você vai no dentista e está lá na Globo, né? Ou, sei lá, em qualquer outro canal. Você entra no escritório ou no consultório e tem sempre uma TV ligada, ninguém está assistindo, mas todo mundo está assistindo um pouco, e a nossa atenção se volta para aquilo. E aí você vai, talvez, num local, né, numa empresa que vai tratar de outros assuntos, e o que eles têm lá passando é Globo News, ou Record News, ou qualquer coisa News. E a única coisa que vem durante toda a programação é desgraça, 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 desgraça. Isso serve para alimentar a sua ansiedade com notícias ruins, coisas completamente negativas. Ao invés disso, por que você não sai com o seu cônjuge, com seus amigos e conversa sobre coisas que são boas, que relembre as bênçãos de Deus, a salvação em Cristo, que fale sobre aquilo que está sendo bom para o desenvolvimento do seu dia a dia, a semelhança de Cristo. Lembre-se que o semblante e a atitude dos cristãos também fazem parte do processo de evangelização. Como é que alguém pode chegar para você e falar assim, num tom de luto, né? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi confiar em Cristo. Se isso daí que você está me demonstrando é alegria, eu não quero esse Cristo. Irmãos, nós precisamos viver de modo que o mundo enxergue a alegria que há em nós, porque nós estamos em Cristo, porque Cristo vive em nós. Em segundo lugar, Jesus, ele não veio remendar a sua religião antiga e a religião antiga dos fariseus. Ele veio para dar uma vida nova por inteiro, por completo. Versículo 36 diz também, lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Essa parábola, ela parece que não faz muito sentido, mas para quem já teve alguma experiência com conserto de roupas, né, algum tipo de costura, isso se torna muito claro. Um tecido antigo, já desgastado, ele não tem a mesma elasticidade e durabilidade do tecido novo. E aí eu falei essa primeira parte, né, e você deve estar pensando, aí você tem muita experiência, né, com costura.
Sim, eu sei colocar um botão, né? Eu sei pedir para quem sabe fazer também, né? E quando faz errado, a gente consegue ver. Mas já tive experiência costurando algumas das minhas roupas antes do casamento e tudo isso. Mas veja, costurar um tecido novo numa peça antiga faz com que a peça antiga seja forçada e a peça antiga se rompa. Vai haver ruptura, rasgo. E outra, por mais que você escolha aquele tecido que seja o mais parecido com o tecido antigo, sempre vai haver uma diferença. Nesse último feriado eu tive que fazer uma viagem lá para Brasília. E como todo bom brasileiro, né, que tenta economizar, eu tive a brilhante ideia de fazer essa viagem de carro, já que as passagens estavam bem caras. E acontece que na última noite, antes de nós voltarmos para cá, alguém decidiu roubar alguma coisa que estava dentro do meu carro. Para a infelicidade dele, o condenado não encontrou absolutamente nada além de sujeira das minhas meninas, né? Que é um carro familiar, só tem sujeira, né? E algumas roupas, né, sujas de crianças pequenas. Mas para não passar em branco, o que ele fez? Roubou um cabinho que tinha lá, que era um cabo de carregador de celular. Mas para essa façanha, ele precisou fazer o quê? Quebrar o vidro do carro. E o vidro do nosso carro tem o insufilme. Então, nessa semana, fui lá trocar o vidro do carro, finalmente, e depois de algumas horas, eles me entregaram o carro com o vidro colocado. E aí, vocês podem imaginar que estava exatamente como eu não desejava. Um dos vidros é um pouco mais claro do que os outros. Por que você não consegue encontrar exatamente a mesma tonalidade? E outra, os vidros antigos já estão desgastados, tem influência do sol, isso e aquilo. E a mesma coisa aconteceria, por exemplo, aqui com a questão do tecido, numa peça antiga. Mas quando a gente fala aqui do tecido, o problema seria ainda maior, porque o vidro do meu carro não vai danificar os outros vidros. Já um pedaço de pano novo num pano antigo vai danificar o pano antigo por completo. Irmãos, o que Jesus está nos ensinando é que não dá para você pegar esse tecido novo, e colocá-lo sobre algo antigo, que é essa tradição dos fariseus. O que Jesus está nos ensinando é que o cristianismo não é meramente uma questão de aderência, de você adicionar alguma coisa sobre o judaísmo. Não dá para você pegar Jesus e colocar Jesus na sua vida achando que tudo vai dar certo. O nosso problema é que nós continuamente tentamos remendar a nossa vida com Cristo. E nós não precisamos de remendo. Nós não podemos tratar uma doença grave com um band-aid. Nós precisamos de total restauração. Pense comigo. Qual área da sua vida você geralmente tenta remendar? Será que você não tem acrescentado uma pitada de cristianismo, de Jesus, no seu casamento? Mas uma pitada de Jesus e de Cristo lá no seu trabalho, nos seus estudos? Eu posso conviver aqui de uma forma completamente alheia às Escrituras, no dia a dia com o meu cônjuge, ou lá no meu trabalho, ou nos meus estudos, mas no final das contas, para quem está em educação, é só ler um versículo. Para quem está no trabalho, é só não fazer parte de uma coisinha ruim ou fazer um comentário atravessado. E quem está com problema no casamento, aí você decide, né? Você sabe como parecer cristão no momento que mais lhe agrada. Em quais áreas você tem consistentemente falhado, pecado? Veja, você precisa fazer uma lista com seus pecados. Você não precisa divulgar essa lista no Instagram, você não precisa fazer videozinho no YouTube para falar dos seus pecados, dessa lista. Você não precisa sair mostrando para ninguém. Você precisa fazer essa listinha, confessando os seus pecados e orando a Deus, pedindo para que Deus não simplesmente venha remendar a sua vida com uma atitude um pouco melhor,
mas que Ele te ajude a restaurar a sua vida, para que Ele possa transformar a sua vida por completo, para que você pare de viver como alguém que só adere às coisas que são boas do cristianismo, com aquelas coisas boas que Cristo fala ou faz, e aí você deixa de lado aquilo que você não gosta, como se isso fosse suficiente. Você precisa clamar a Deus para que Ele te ajude. Você precisa clamar a Deus para que Ele envie o seu Santo Espírito, para que Ele possa substituir por completo as suas vestimentas antigas por uma vestimenta nova, e não simplesmente remendar a sua vestimenta antiga com um pouquinho de cristianismo. Você precisa de uma mudança completa da sua maneira de pensar, da sua maneira de enxergar as coisas, enxergá-las pela lente do Evangelho, pela luz e pela lente das Escrituras. É isso que nós precisamos. Por fim, Jesus, Ele não pede que você guarde essa graça que Ele derrama, nova em odres velhos, mas que são os odres do legalismo. O que Jesus Ele pede, na verdade, é uma vida inteiramente rendida a Ele. Veja o que Ele diz no versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Jesus ele termina a sua interação com os fariseus com mais uma parábola. E nela ele diz que não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Talvez você não saiba nem o que é um odre, né? Porque hoje em dia os vinhos são vendidos em garrafas. Naquela época não era assim. Isso porque os odres eram, na verdade, como se fosse, né, o recipiente ou a garrafa de hoje em dia, o recipiente para guardar o vinho, que era feito com as peles dos animais. Então eles pegavam geralmente uma cabra ou um outro animal e eles retiravam todo o interior desse animal, todos os ossos, tudo, e deixavam só a pele. Imagina então toda aquela pele daquele animal. E como um animal que foi recentemente morto, né, um animal jovem, você vai ter uma pele que é elástica, uma pele fofinha, né, algo que vai ser muito bom para você preservar o vinho. Mas conforme a pele desse animal envelhecesse, ela vai se tornando cada vez mais seca. É igual você tem um sofá de couro, você sabe que precisa passar alguns produtos, senão ele vai ressecando. E o que acontece é que há um processo no vinho, e que um vinho novo, quando ele é colocado no recipiente, armazenado ali no recipiente, ele vai produzir gases, e esses gases vão estufar aquele recipiente. Então, quando esses gases são liberados, o odre, naquela época, também era expandido. Imagine você então colocando um vinho novo, numa pele já ressecada, antiga, e o que aconteceria? Ele expandir, estufar, e aí estragar um e estragar o outro. Então no versículo 39, Jesus fala assim: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. E aí talvez você fale, mas não é contraditório o que Jesus está dizendo aqui? Isso aqui, diante do contexto, na verdade é apenas um diagnóstico que Jesus está dando da natureza humana. O que ele está dizendo é que quem está satisfeito com o jeito antigo de fazer as coisas tem uma tendência de resistir a qualquer coisa que é nova, mesmo quando essa novidade, aqui no contexto, seria a própria obra de Cristo, a presença do noivo, a salvação em Cristo. Então veja que esse vinho novo num odre velho seria como uma panela de pressão. E basta alguma coisa que está ali naquela válvulazinha, né, entupindo aquela válvula de escape, para que a pressão fique cada vez maior e maior e maior, em qualquer momento ela vai estourar.
Em outras palavras, seria o mesmo que você tentar conter, talvez, uma barragem com a sua mão. Não tem como, é impossível. O que Jesus está nos ensinando e nos dizendo aqui é que as leis e as regras criadas pelos fariseus, elas serviam para eles como a métrica para julgar a santidade deles em relação à santidade dos outros. E Jesus, novamente, ele quebra esse paradigma legalista, demonstrando que esse costume, que até certo ponto era um costume certo e esperado, ele estava, na verdade, sendo abusado e usado como um meio de autojustificação, de autopromoção. O legalismo, ele transforma aquilo que é legítimo em algo que é falso, em algo que é fingido, em algo que é forçado. E ele eleva a padrões humanos aquilo que o próprio Deus determinou como sendo o certo. Então o que vale não é mais a lei de Deus, o que vale é a minha lei. E se você quebrar a minha lei, a minha regra, aquilo que eu estipulei acima da lei de Deus, então você está errado. Eu sou santo e você não é santo. E nós criamos esses padrões no nosso dia a dia. Criamos esses padrões no nosso casamento. Criamos esses padrões nos nossos relacionamentos. E se você não cumpre as minhas expectativas, então você está pecando, você não é santo, você não merece isso. Isso é legalismo. Toda semana você é desafiado a fazer algumas coisas. E não há como ser diferente. Todos nós precisamos de mudança. Nós não precisamos apenas de remendo. Por isso, pense comigo um pouco sobre algumas outras áreas que você talvez esteja vivendo como um fariseu. Talvez servindo e alimentando mais e mais o seu legalismo acima do que qualquer outra coisa. De novo eu te trago para um exemplo sobre o casamento. E o casamento que funciona talvez como uma rotina, sem conflito, mas também ele só para por aí. Porque não há relacionamento verdadeiro, não há intimidade real. Porque afinal de contas é sempre melhor deixar do jeito que está do que você ter que enfrentar um problema de verdade. E de novo, você estabelece as suas expectativas e se o outro não cumpre, o problema é do outro, não é seu. Ele que não está certo. Então é mais fácil você romper e logo você rompe com o seu casamento do que simplesmente você buscar cumprir os parâmetros estabelecidos por Deus e seguir as regras de Deus e não as suas regras. Talvez você se identificou aqui e o que você precisa fazer é conversar com o seu cônjuge. É você tratar com o seu cônjuge, confessar os seus pecados, não apontar os dele. E juntos vocês se reconciliarem. Há também uma questão na criação dos filhos, e o problema a ser tratado hoje não é positivismo, eu não vou falar sobre isso, mas sim a falta de disciplina, e especificamente na criação dos filhos com regras que nós estipulamos como sendo as regras para satisfazerem os meus desejos, acima dos desejos de Deus. E se você faz isso, você precisa parar. As suas regras não são regras melhores do que as regras que Deus estipula. E muitas vezes nós estipulamos mais e mais regras acima do que aquilo que Deus está pedindo. Nós estamos levando os nossos filhos à ira e de forma gratuita. O que está pairando no seu lar? A sua regra ou a regra das Sagradas Escrituras? A regra de Deus? O que paira no seu lar? É sim uma cultura de graça ou uma cultura de cobrança? Uma cultura de brigas, uma cultura de regras sobre regras e mais regras? E talvez você não seja casado, talvez você não tenha filhos, mas tem uma coisa que afeta a todos nós, independente da sua situação. É aquela questão da nossa aparência de crente. E todos nós temos que lidar com isso.
Se você não se identificou com o exemplo sobre o casamento, e muito menos com o exemplo sobre os filhos, então pense um pouquinho sobre essa questão de como você se apresenta para as outras pessoas. Você geralmente se apresenta com aquela aparência de santidade, e isso pode ser muito traiçoeiro. Eu já fui enganado diversas vezes por crianças e adultos com cara de santo, linguagem de cristão, mas atitude de pagão. Isso é a coisa mais comum que existe. Então, você faz uma das duas coisas quando você também se depara com pessoas assim, ou como você age sendo uma pessoa assim. As pessoas olham para você na igreja e aí as pessoas pensam assim: nossa, esse daí é crente de verdade. Olha a cara de sisudo dele, sempre sério, não fala com ninguém. Aí, né, o sábio fala lá em Provérbios que aquele que fica quieto muitas vezes é tido como inteligente. Você pode usar isso para o lado bom, né? Às vezes é melhor você ficar quieto mesmo. Mas lá na igreja, todo mundo olha para você e você sempre com aquela postura de um crente sério. Ou, por outro lado, você é aquele que chega cumprimentando todo mundo, falando alto, abraçando todo mundo. Você é o cara mais legal de todos os locais em que você se encontra. E as pessoas imaginam logo de cara: esse é o cristão ideal, exemplar. Esse daí nunca vai tirar ninguém do sério, vai ser sempre bonzinho e tal. Mas na verdade, o seu vizinho pagão dá um testemunho melhor do que o seu. E você sabe disso. Pelo menos ele não bate no peito afirmando ser algo que ele não é. Já você transforma, ou se transforma como um camaleão diante dos outros irmãos. Não é que é para você falar e fazer coisas erradas, independente de onde você esteja. Não é isso. Você não tem que falar e fazer coisa errada em lugar nenhum, né? As pessoas falam assim: eu prefiro pecar fazendo isso do que... É preferível não pecar, tá bom? É melhor você não pecar. Então, a questão aqui, irmãos, é que muitas vezes nós somos muito sábios, astutos, para nos apresentarmos como cristãos sérios, pessoas tementes a Deus. Mas o verdadeiro testemunho lá em casa é diferente. Seus filhos sabem como é que é. Os vizinhos lá ouvem as brigas. Você precisa ser completamente restaurado. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa abandoná-los. Você precisa viver de uma forma justa. Você precisa de Cristo. Você precisa buscar essa santidade, essa semelhança de Cristo. Irmãos, o legalismo é traiçoeiro. Ele pode até parecer que não, mas sempre nós estamos buscando maneiras de substituir a graça de Deus por algum tipo de padrão humano, que nós julgamos ser melhor do que o padrão divino. A princípio nós achamos que não, nós achamos que na verdade nós estamos apenas criando modelos a serem seguidos, que vão nos auxiliar no nosso dia a dia, mas a verdade é que nós não queremos seguir os preceitos de Deus. E no fundo o que nós estamos buscando são meios nossos que devem ser colocados acima dos meios de Deus. Abandone o seu legalismo. Deixe de lado a sua falsa modéstia cristã. Viva como um verdadeiro filho de Deus, alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Irmãos, nós precisamos viver alegremente. Alegremente porque nós fomos alcançados por esse Cristo, por essa misericórdia, por essa graça. E nós precisamos viver de modo digno do Senhor, que nos deu uma nova vida, e não à luz da nossa própria justiça. Em outras palavras, você precisa, na verdade, parar de jejuar, ou de fazer qualquer outra coisa que vá além daquilo que Deus requer, como se fosse um ritual para a sua própria exibição.
Você precisa obedecer a Cristo. Simplesmente isso. A vida cristã é muito mais simples do que muitas vezes nós imaginamos. Lembre-se de que Jesus, ele veio para transformar em uma festa de casamento a nossa vida. E não para transformar a nossa vida num funeral. É para isso que ele veio. Santo Deus, pedimos a Pai que o Senhor nos conceda a sua graça para identificarmos áreas na nossa vida em que nós precisamos mudar. Pai, nos ajude para que possamos abandonar o nosso legalismo, as nossas regras, o nosso modo de viver, que vai segundo as nossas expectativas e nós colocamos isso e impomos isso às outras pessoas, mas que possamos viver segundo os exemplos que nós encontramos nas Escrituras, segundo o exemplo de Cristo, para a honra e glória do seu nome, e não, ó Deus, para evidenciar o nosso nome. É isso que nós pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.